agora endossar um pouquinho mais, ela é sempre do Senhor. Então, o capítulo 5 diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Não é? Eles começaram a entoar um cântico ao Senhor. E nesse cântico que eles vão entoar ao Senhor, eles vão reconhecer a vitória do Senhor. E se a gente fizer aí uma caminhada pelos capítulos 4 e 5, a gente vai ver que Deus veio arquitetando tudo. Não é? Por exemplo, no capítulo 4, nos versos 6 e no verso 9, nós vamos ver que foi ele quem falou com Débora sobre libertação. Débora era uma profetisa. Os seus ouvidos, o seu coração e a sua mente eram usadas por Deus. A Bíblia diz que ela era juíza em Israel. A posição do juiz naquela época era posição de ensino, era posição de autoridade. As pessoas iam até Débora para ouvir o que Deus estava falando. De Seir, tem muitos detalhezinhos aqui, gente, que se a gente for falar aqui fica maçante e longo. Tá? Então, por isso que eu pensei só coisas que pudessem ser mais aplicáveis para a gente. Tá? Quando o Senhor saiu de Seir, quando o Senhor marchou desde os campos de Edom, ela está mostrando a movimentação do Senhor. O que aconteceu com a terra? Ela estremeceu. E o céu? O que o céu fez? O que é céu gotejando, gente? Chuva. As nuvens despejaram água. O que está acontecendo aqui? Houve uma movimentação de terremoto, não, desculpa, de tempestade, de chuva. Tá certo? Oi? Um atoleiro. Mas aí, olha só o verso 9. Presta atenção no verso 9. Meu coração. Não é o verso 9? Não, verso 21, desculpa, Paulo Júnior, verso 21. É exatamente isso, é um atoleiro. Mas tem mais coisa por trás disso aí que é bem interessante. Ó. O rio Quizon os levou. O antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. O que deve estar acontecendo aqui? Provavelmente eles foram para o Monte Tabor, ficaram lá em cima. E o exército de Cícera montou guarda perto desse rio aí. Para um comandante como Cícera, com 900 carros de ferro, montar esses carros todos perto de um rio, gente, me explica uma coisa, como é que estava o tempo naquele dia? Bom, o tempo estava bom, um cara experiente desse não ia montar carro na beira de um atoleiro, Wesley. Você entendeu como que Deus movimentou o cenário? É Deus dando a vitória para o povo, né? Isso é muito interessante, isso tira o orgulho da gente, isso encoraja a gente, que a gente sabe que Deus está movimentando, Deus ele tá ativo na coisa, né? É isso que vai mostrando aqui. E aí a gente vê aí no verso 21, não é? Que Deus ele controla toda a natureza, ele usa para os seus propósitos. Então, desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícero. O que Débora está falando é o seguinte: olha, gente, houve um movimento cósmico para dar vitória ao povo de Israel, e a natureza sentiu isso. Deus movimenta, controla, governa todas as coisas. Isso é muito poderoso, muito forte. É aquele negócio, nós precisamos, às vezes nós nos acostumamos tanto com a religiosidade, que a gente acaba parecendo com aqueles fariseus quando Jesus disse assim: olha, vocês erram em duas coisas. Não conhecem as escrituras, né, interpreta de uma maneira meio, sei lá, né? E também não conhece nem o poder de Deus também. Não conhece nem uma coisa nem outra. Né? E a gente às vezes vive tanto a religiosidade que a gente se distancia dessas coisas que fortificam, que encorajam a gente a crer no Senhor e a ter fé no Senhor. Ok? Então, aqui até agora a gente viu que Deus, a glória é dele, a vitória também é sempre dele. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é um ponto bem complicadinho, porque é a questão do pecado da idolatria. A gente aprende nessa história que o pecado da idolatria enfraquece o povo de Deus. Enfraqueceu lá e enfraquece aqui. Olha os versos de 6 a 8. Coloca aí, Paulo Júnior. Tenta imaginar essa cena, tá? Ela está cantando. Olha o que ela está descrevendo. Nos dias de Sangar, quem foi Sangar? Lembra daquele camarada que matou um monte, não sabe de onde aquele cara saiu? Está no último versículo do capítulo 3, se eu não me engano. Só tem um versículo para falar de Sangar, um estrangeiro. Nos dias de Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus,
com uma aguilhada de bois, ele também libertou. Ah, não, eu estou lendo outro texto, filho. Peraí. Eu vou no ritmo. Valeu. Eu sei, você foi mais esperto do que eu. Você colocou a bola na frente. Eu que não alcancei para poder fazer o gol, né? Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, ou seja, parece ser uma coisa meio contemporânea, como é que estavam as estradas? Desertas. Os que viajavam seguiam caminhos sem rumo, sem direção. Era assim que o povo estava. Verso 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido. Estavam todo mundo fraco na fé, estava todo mundo desencorajado. Certo? É isso que o pecado faz no povo de Deus. É isso que o pecado faz em famílias. Eles estavam envolvidos na idolatria. Lembra do ciclo? Eles estavam vivendo o ciclo. Tá? E aí, olha só. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe para Israel. Mas era assim que o povo se encontrava. O verso 8. Quando escolheram novos deuses, olha aí a idolatria. A guerra chegou aonde? Às portas. Lembra do ciclo? A idolatria trouxe Cícera para a porta deles. A idolatria, Jabim veio. O povo ficou 20 anos. Isso aqui foi, a gente viu isso semana passada, foram 20 anos. Até agora é o período mais longo de perversidade contra Israel ali no livro de Juízes. Porque Cícera, a gente viu semana passada que o narrador usa uma palavra que é oprimiam, né? Essa palavra tem a ver com os egípcios. Foi o mesmo tipo de crueldade, oprimiam com crueldade. Então, o leitor judeu lá, o hebreu, os israelitas, como vocês queiram chamar, tem uma divisão aí, esses nomes que se encaixam muito bem, mas vamos pensar que o povo de Israel, quando leu isso aqui, a cabecinha dele foi lá no Egito. Nossa, a gente sofreu desse jeito lá. Então a guerra chegou às portas. Não se via um só escudo, não se via uma só lança, ou seja, não tinha resistência, não tinha força, não tinha luta entre 40.000 pessoas de Israel. Olha como é que o povo estava. Quando o pecado entra, é assim que acontece. Os líderes ficam fracos, o povo não ora mais, o pastor não tem mais poder na palavra, os crentes estão tudo envolvido com o mundo e a gente não vê frutos, a gente não vê a glória de Deus, pelo menos a gente não enxerga isso, porque o pecado está dominando na vida das pessoas, está dominando na casa das pessoas, a igreja está abraçando isso com todo gosto e por aí vai. Tá? Então, quando nós iniciamos essa série de reflexões, nós falamos sobre ídolos e falamos sobre os ídolos do coração. Ele não são ídolos de madeira, não são ídolos de pedra, são os ídolos que tomam posse da vida do crente. E, infelizmente, a gente falou isso logo no início, que a gente pode ser crente e às vezes está vivendo a idolatria dentro da igreja. Isso é terrível, não é? E às vezes o crente ele até quer servir com mais intensidade, mas esses ídolos não deixam. Então eles têm que pedir permissão primeiro ao ídolo. E esse ídolo pode ser a família, esse ídolo pode ser o trabalho, esse ídolo pode ser o lazer, esse ídolo pode ser o dinheiro. São tantas coisas que eu preciso pedir permissão a esses ídolos. Será que eu posso servir ao Senhor esse final de semana? Será que eu posso assumir determinada função na igreja? O ídolo vai deixar? Então a gente vai colocando essas coisas no lugar do Senhor e o Senhor deixa de ser aquele que é o prime, que é o principal, que é o soberano na vida da gente, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que é doloroso para alguns, mas eu vou falar, tá? Presta atenção, enquanto Deus não for o Senhor absoluto da sua vida, dificilmente você vai ter satisfação no Senhor. Quando o Senhor não é Senhor absoluto na vida da gente, a gente vive aquela fé meia tigela, a gente se sente vazio e insatisfeito. Deixa Deus ser absoluto na sua vida. Que por mais difícil, por mais privativo e por mais sacrificial que possa parecer, você vai sentir satisfação no coração, porque quem está reinando é Deus, quem está governando é Deus e nós estamos servindo ao Senhor, tá? Juízes está nos mostrando isso. Só há paz quando Deus é o governante absoluto. O pecado enfraquece a fé, a confiança e a dependência de Deus. Igrejas só dão frutos para o reino quando vivem na dependência do Senhor.
E eu não estou falando aqui só de crescimento, tá? Eu estou falando de salvação, eu estou falando de avivamento, eu estou falando de relevância na sociedade. Tá? A igreja, a gente não é só encher a igreja, é legal a gente encher a igreja. Isso é bacana, a gente fica feliz, a gente quer, a gente trabalha para isso também. A gente tem muito aquela coisa assim, o que importa é qualidade, não é quantidade, não, importa os dois. Os dois são legais, não é só um e o outro não. Tem que ter os dois, isso é legal. Mas não é só crescimento, né? Tem que ter, a gente vê quebrantamento, avivamento na vida das pessoas, nas famílias, igual a Valéria pediu aqui, conversão para a família. A gente quer ver isso é avivamento. Meu marido chegar aqui, testemunhar de conversão, a sua irmã ser curada, testemunhar da cura que Deus fez na vida dela, é o outro testemunhar do filho, é o outro testemunhar. A gente quer ver isso. É Deus operando no meio da sua igreja, né? E aí, eu aprendo aqui também nos versos 7 e 9, que são versos quase que repetidos, né, praticamente repetidos, que Deus também levanta os seus líderes e levanta eles dentre pessoas pecadoras. Né? Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louve o Senhor. Então, no meio daquela opressão toda, Deus levantou uma pessoa como Débora, uma mulher com a vida e o coração implicado com o Senhor. Isso é muito importante para a gente. Nossa, como que nós precisamos de crentes implicados. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado com a minha classe lá embaixo. Tirar deles a religiosidade e colocar no coração deles implicação. É uma coisa diferente, né? Mãe é aquela que cuida, que se preocupa, que provê, que ama, que está disposta a lutar pelos seus filhos. Débora foi levantada por Deus para ser um canal de libertação para o povo de Israel. O povo estava daquele jeito que a gente leu. Em 40.000 soldados de Israel, em 40.000 homens, não havia um coração implicado. Estava todo mundo lá. Eis que se levanta Débora, né? Ela foi levantada por Deus para ser esse canal de libertação. Ela não foi a libertadora, mas foi a pessoa que Deus chamou para liderar aquele movimento. Deus chamou Baraque também, e ele demonstra incredulidade no início, mas na verdade ele confiou que Deus estava usando aquela mulher para comandar o movimento. E talvez seja isso que botou ele lá na galeria da fé, em Hebreus 11:32, né? Porque a gente viu a improbabilidade da mulher exercer aquela função na semana passada. Né? Aquilo não era função para ela, não tinha a ver com a realidade feminina. Né? Deus também usou Jael, que nem povo era, para eliminar o opressor de Israel. A Jael não era do povo de Israel, não é? E ela teve muita coragem, ela teve discernimento. Talvez se o marido dela tivesse na tenda, ela não matava Cícera. Talvez se ele tivesse na tenda, ele não faria aquilo. Ele estava alinhado com Jabim. Ele estava alinhado com o comandante do Cícera. Por isso que ele chegou na tenda dela. Mas ela teve muita coragem e discernimento da situação para fazer o que ela fez. Como a gente falou na semana passada, a gente não tem nada no texto que mostre para a gente qual foi a motivação dela de fazer isso. Por que realmente ela rompeu com aquilo ali? Por que ela rompeu muita coisa para fazer aquilo? Ela rompeu muita coisa ali para chegar àquele ponto de enfiar aquela estaca nas têmporas daquele homem. Por que ela fez isso? A gente não sabe. Né? A gente sabe que quem movimentou por trás foi o Senhor. Tá? Então ela teve muita coragem, muito discernimento, e talvez nem seu marido tivesse coragem de fazer o que aquela mulher fez. Né? Então os feitos dessas pessoas, na verdade, foram os feitos do Senhor em favor do seu povo. E aí você vê nos versos 10 e 11. Né? Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem, né, mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, né, o cara lá chamando, alô, olha a água, chegou e tal. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. O que Débora está dizendo aí? Olha, tudo que aconteceu aqui, na verdade,
foram feitos do Senhor. Então, os feitos de Débora, os feitos de Baraque e os feitos de Israel foram os feitos, na verdade, do Senhor. Né? Eu aprendo aqui também, aí é muito doloroso isso, sabe? Isso me saltou os olhos, dá uma dor no coração. Nem todo mundo está disposto a ir à guerra. No meio do povo, nem todos se apresentam. Muitos podem vir à igreja, mas nem todos vão para a guerra. É diferente. Olha os versos 13 a 18. O que diz aí? Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Ameleque. Benjamim também estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon, os que levam a vara oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale nas divisões de Rubém, aí começou a ter inquietação. Tá certo? Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Ou seja, o que eles fizeram? Ficaram na deles. Vamos ficar aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos ficar em casa. Tem muito trabalho lá naquela igreja. Aliás, a nossa igreja está movimentada demais até, tá? Esse dia eu estava conversando com minha mãe segunda-feira, por vídeo de WhatsApp, e ela falou assim, nossa, eu falei, mãe, estou tão cansada. Ela falou, mas também, filho, como que essa igreja sua tem tanta atividade? Isso que ela lá está acompanhando, está vendo. Toda semana, toda hora tem uma coisa. Então eles falaram, não vamos meter disso não, vamos ficar quietinho na casa da gente. Nas divisões de Rubem houve muita indecisão, ok? Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Nem lá nós vamos ficar aqui que é mais seguro. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Asser permaneceu no litoral, em suas enseadas, ali ele ficou. O verso 18, o povo de Zebulon não. O de Zebulon e de Naftali fizeram o quê? Arriscaram as suas vidas. Gente, isso é tão real lá quanto hoje. Isso é um retrato da realidade da igreja. Isso é um retrato da realidade do povo de Deus. Duas tribos arriscaram a vida. Nem todos os crentes entendem a necessidade da união do povo de Deus. Nem todos os membros da igreja são implicados com a causa do reino. A gente tem que aprender até às vezes a entender as pessoas para a gente não rebentar a corda, mas nem todas as pessoas que são membros de uma igreja que está dentro do povo de Deus são implicadas com aquela causa que ela canta, que ela defende, que ela prega. Duas tribos, Naftali e Zebulon, expuseram suas vidas para que Israel fosse liberto, mas algumas tribos preferiram a segurança da sua casa. Nem todos os crentes estão dispostos a se sacrificar por Cristo Jesus. Alguns talvez façam alguma coisa, mas renunciar a si mesmo, nem todo mundo. Muitos estão dispostos a vir à igreja, mas se implicar com a igreja, nem todos farão. Tá? Isso não deve ser desanimador para nós. A gente tem que olhar para aqueles que nos encorajam e nos inspiram de servir com a sua visão otimista de fé. E aí eu vou dar um testemunho aqui agora da sua vida, Tony. Da sua vida. Você sabe que naquele dia que eu fui na sua casa, quarta-feira retrasada, ou quintasada, sei lá, que estava chovendo, e eu cheguei na sua casa já achando que eu estava chegando atrasado, você lembra? E eu vi que você arrumou tudo tão bonito naquela garagem. Falei, nossa, eu ia pedir ele para fazer isso e ele fez. Né? Eu não pedi nada, ele fez do jeito que tinha que fazer. Está melhor do que o encontro anterior, está legal. Né? E nós chegamos lá e foi só uma família que foi. Foi só uma família que foi. E eu te confesso que eu saí da sua casa com o coração muito triste. Até o momento que você olhou para mim e disse assim, pastor, desistir nunca, cabeça em pé, vamos adiante. Falei, nossa, eu preciso de gente assim. Como isso é encorajador?
Né? E na outra vez já foi melhor, e na próxima agora já vai ser melhor. Então a gente não deve desanimar com quem não vai à guerra. A gente tem que olhar para quem vai à guerra, para quem está disposto a se implicar, a se sacrificar com a obra do Senhor. Né? Isso é encorajador para nós. Né? No verso 23 tem uma palavra que parece apontar para a questão daquelas tribos que não participaram do processo ativamente. Olha o verso 23, que esquisito, gente. Amaldiçoem Meróis. De onde saiu isso? Quem é Meróis? Não é? Disse o anjo do Senhor. Opa, ficou perigoso. Porque esse anjo do Senhor já falou lá no capítulo 1. Ele já deu sentença lá no capítulo 1 e agora está falando outra coisa aqui. E ele diz, amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar quem? Naftali? Zebulon? Não. Veio ajudar quem? O Senhor contra os poderosos. Porque a luta era do Senhor. Entende isso? E ele vai dizer aí, não é? O que é Meróis? Meróis significa, sabe o que, gente? Sabe o que essa palavrinha significa? Lugar de descanso. Meróis significa lugar de descanso. A gente não sabe se tem uma cidadezinha com esse nome, não é? Alguns dizem que é uma referência a todas as tribos que não ajudaram. E essa referência ao anjo do Senhor é significativa, porque lá no capítulo 2 eu falei 1, mas não foi no 1, foi no 2. Nos versos de 1 a 3, a figura desse anjo aparece para condenar a atitude desobediente do povo de Israel. E ele aparece aqui de novo. Agora, também com uma palavra pesada, não é? E a fala do anjo, ela na verdade está se cumprindo. O povo realmente está vivendo aquele ciclo, porque lá no capítulo 2, o que é que o anjo fala? Já que vocês não expulsaram essas tribos daí, elas vão permanecer aí, eu não vou mais tirar, o Senhor não vai tirar essa tribo. E realmente não tirou, quer dizer, a palavra se cumpriu. É claro que é prematuro falar aqui agora, hoje, aqui nessa noite, qualquer coisa sobre o futuro dessas tribos que não ajudaram, né? Mas é importante destacar aqui que os nossos comportamentos e as nossas atitudes, elas não estão longe dos olhos do Senhor. Isso a gente precisa destacar. Eu não posso falar nada sobre a tribo de Rubem, sobre a tribo de Dan, eu teria que estudar um pouquinho mais para ver qual foi o futuro, aonde isso se aplicou na vida deles. Não é? Mas uma coisa, sim, é possível ser destacada aqui. Os olhos do Senhor não estão longe do seu povo. Quando a gente lê lá em Apocalipse, aquelas cartas que foram escritas às igrejas, a gente vê claramente que o Senhor da igreja está ciente de toda a movimentação dela, tanto as boas quanto as ruins. A gente já estudou aqui as 7 igrejas do Apocalipse. Como que o Senhor da igreja passeia no meio da igreja. Como que ela movimenta, ele movimenta o candelabro. Como que ele está ciente do seu povo. Não é? Deus conhece cada pessoa dentro da igreja. Deus sabe quem ele pode usar, sabe quem será capaz de ir à guerra, sabe quem é implicado com ele. E ele sabe também quem não é. Deus conhece todos os corações. Por isso que eu tenho medo quando alguém fala assim para mim, Deus conhece o meu coração. Isso chega a me dar um gelo, porque ele conhece o meu também. E sabe como eu sou um pecador. As pessoas falam isso às vezes com uma vontade, né? Assim, nossa, eu trouxe como se fosse bom, né? E eu tenho medo só de pensar que Deus sabe realmente até onde eu posso ir. Né? Às vezes eu penso, eu penso coisas da minha vida espiritual, né? E no momento de emoção que está só eu e Deus, eu falo coisas para Deus e eu faço orações secretas, como esses dias eu estava falando, Senhor, que o Senhor nunca me prive de participar de nada que represente o Senhor, que nenhum familiar, nenhum filho, nenhuma aposentadoria, nenhuma época de lazer me prive do sacrifício de estar sempre na tua presença, trabalhando, independente de eu ser pastor ou não, mas mesmo que eu me aposente do ministério pastoral, mesmo assim, só me enfie em qualquer lugar aí, mas nunca deixar de servir o Senhor, que só me prive disso, a mim e a minha família. Oração perigosa, mas aí depois fala, ô Senhor, o Senhor conhece meu coração. Então, Deus conhece cada pessoa. Cabe a nós trabalharmos para que os nossos corações estejam livres para servir ao Senhor, não importando o tamanho da dificuldade. Então, a gente não vai usar essa palavra de 23 para colocar terror nas pessoas, mas o que a gente precisa entender aqui é que Deus conhece o seu povo e também está, né, tá participando da história do seu povo. E aí, por último,
a gente vai falar do fim irônico de Cícera. Eu não sei quanto a você, não sei se você está lendo isso aí, né? Mas eu leio uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e eu quase chorei com a mãe de Cícera. Dá uma dosinha dela, não dá? A mãe de Cícera olhava na janela, onde está o meu filho que está demorando? Nossa, aquilo me deu uma dor no coração. O cara não vai voltar para casa, está estacado na casa de Jael, já era, né? Essa parte que fala da mãe de Cícera, ela comove os corações da gente, mas existem algumas informações importantes aqui para nós, tá? Coloca lá no finalzinho, no verso 24 em diante. Olha o que o texto diz. Verso 24 em diante aí. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, a mulher de Éber, a gente viu isso na semana passada. O queneneu, ela nem povo não era. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, ela deu leite. Isso aí tem uma razão para dar o leite, né? Dizem que dá mais sono, que, né? Realmente, quando você ingere proteína, não sei se você já percebeu isso, quando você ingere uma quantidade de proteína, ele devia estar com fome, cansado. Você ingere uma quantidade de proteína, a primeira coisa que acontece com você é dar moleza. Não sei se você já... Eu parei, por exemplo, de tomar whey protein de manhã. Eu tomava de manhã, eu sentia que eu ficava... Acabei de acordar, já estou mole? Por que negócio é esse? Então, pode ter sido alguma coisa disso. Numa tigela digna de príncipe, trouxe coalhada. É só proteína que ela está dando para ele. Ó. Isso dá peso no estômago. Tá? Vai para diante. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo. Presta atenção, estaca da tenda e o martelo, alguns dizem que o serviço da mulher nessa época era preparar a tenda. É ela que armava a tenda. Então, se isso for verdade, isso é material comum para ela, está acostumada com esse material. Ela pegou. Ali, ó, a escoteira, essa daí era a escoteira, né? O martelo e a estaca era material comum, né? E aí golpeou Cícera, esmagalhou sua cabeça e transpassou suas têmporas, tá? Aos seus pés ele se curvou, caiu ali, ficou morto, prostrado. Pode passar para diante. Pela janela, então, olhava a mãe de Cícera, ela está lá olhando. Atrás da grade, então, ela exclamava: por que ele está demorando tanto? Por que custa chegar o barulho do cigarro? Estava acostumada com isso. Ele saía, ele conquistava, ele ia lá no povo, não tinha resistência. Nós tínhamos 40 mil homens que não levantavam uma lança nem um escudo. Né? Então não tinha resistência. Ele ia lá, saqueava, ele roubava, ele furtava, ele fazia o que ele queria. E ela sempre via ele chegando com os despojos. Né? E aí, a mais sábia de suas damas, vê que aí está usando dama, e a palavra hebraica aí é uma palavra coerente com a realidade de dama que você conhece hoje, tá? É dama, é uma moça, mas é uma dama que ele está usando aí. Respondiam, e ela continuava falando consigo mesma, não é? Estarão achando e repartindo os despojos? Ou seja, está saqueando, está roubando, não é? Ou uma ou duas moças, aí a palavra hebraica agora é outra. Tá certo? Ele já usa uma outra palavra. Sabe o que o pessoal fala sobre isso aí? Que Cícero era perverso com as mulheres. Que ele usava a mulher como objeto. E que isso, essas moças que ele vai pegar lá entre os povos que ele conquista, às vezes estava acostumado a fazer isso até no povo de Israel, mesmo sem ter guerra, porque estava subjugado, 20 anos. Ninguém reagia. Pegava para ser escrava sexual. Dividia entre os soldados, dividia entre os comandantes, era um cara perverso com as mulheres. Não é? Então, roupas coloridas para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço. Quer dizer, a mãe também se beneficiava dessas coisas que ele fazia. Não é? Tudo isso como despojo. Tá certo? E agora, qual que é a ironia disso aí? Né? É que esse homem que usava as mulheres como objeto é morto por uma mulher que usa um objeto de trabalho nele e esmagalha a cabeça dele, não é? Então, Jael mata Cícera com um objeto de uso. Então, as mulheres faziam essa armação, conhecia isso, né? Então, primeiro, a primeira ironia é a prevalecência feminina num cenário totalmente masculino, né? Você vê duas mulheres protagonizando 2 capítulos, isso não vai acontecer mais, mas tem uma predominância aí muito forte. Né? E aí o homem que usava as mulheres como objeto agora foi morto por um objeto usado por uma mulher. Isso é muito irônico para quem estava lendo, né? Essas conexões que são feitas quando você conhece o contexto
e a cultura dessa época, tá bom? Como é que a gente conclui, então, e fecha esse capítulo 4 e 5, né? O texto termina dizendo aí no verso de número 31, assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta a tua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Tem 40 anos de descanso até vir Gideão. Acho que é Gideão próximo, né? Até 40 anos de descanso. O que a gente aprende disso tudo, né? Deus, ele é o libertador do seu povo. Deus é o Senhor do seu povo. Deus é o Senhor da história. E nós podemos confiar nele. Então nós não devemos ter medo com os ruídos que acontecem à nossa volta sobre a igreja, sobre o futuro da igreja. De vez em quando é um vídeo que diz, pastor, é o anticristo. Não se preocupem com isso, o controle está na mão do soberano. O que a gente tem que fazer é adorar o Senhor e viver uma vida santa, justa e reta na presença de Deus e realmente nos entregarmos para servir a Ele da melhor forma possível. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Eu peço que o Senhor aplique essa palavra no coração dos teus filhos, encorajando-os a confiar no Senhor, encorajando-os a servir ao Senhor, encorajando, ó Deus, a se colocar como instrumentos vivos em tuas mãos, sabendo, ó Deus, que o Senhor está no governo, o Senhor está no controle, e que antes mesmo de nós pensarmos em alguma vitória, ela já é do Senhor, a glória já é do Senhor, e nós somos gratos porque o Senhor nos permite participar da tua glória, das tuas vitórias, de tudo que o Senhor tem feito na vida das pessoas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Despede da pessoa.